Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o ataque iraniano a Israel ontem, dia 13 de abril, a sua natureza e as repercussões. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinas, militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análise militar estratégicas e geopolíticas feito com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, dê o seu like, né? Compartilhe, se inscreva no canal, se puder ajudar com super sticker ou super chat, você turbina o nosso algoritmo. Dito isso, vamos ao vídeo. Bom, primeiro a gente precisa colocar o seguinte, né? Esse ataque do Irã foi um risco calculado. O Irã não usou tudo que tinha, é um fato. É disruptivo, porque é a primeira vez que eles atacam diretamente Israel, sem ser pelos proxies, mas o Irã não usou tudo, a gente não tem a menor dúvida disso, né? Embora tenham sido utilizados aí mais ou menos aí 200 mísseis e drones, o Irã não usou o que ele tem de melhor no arsenal. Ele poderia ter feito muito maior do que isso. Então qual a conclusão que a gente chega? O Khamenei, o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, ele foi muito pressionado para dar uma resposta, porque Israel tinha atacado o consulado, a embaixada iraniana em Damasco, na Síria, e matou funcionários iranianos. Isso é inadmissível no direito internacional, ele tinha que dar uma resposta. Ele deu a resposta, né? Aí o pessoal vai dizer, foi falho o ataque do Irã. Não foi de forma alguma. Tanto não foi que não se fala de outra coisa. Essa é a realidade. O pessoal pode dizer que fizeram a defesa, vamos falar mil e uma coisas. Isso não muda o que foi que aconteceu. O Irã mostrou para Israel o seguinte: vocês estão vulneráveis, vocês não são mais a mesma coisa. Não é mais Israel dos anos 70, né, dos anos 80, e não é mais. Aquilo acabou. Aquela coisa da Guerra dos 6 Dias, aquelas vitórias acachapantes, Israel não vão acontecer tão cedo novamente. Por quê? Porque é uma paridade, se não uma superioridade do Irã em termos de meio de ataque contra Israel. Os mísseis e drones do Irã são excelentes, estão entre os melhores do mundo, são relativamente baratos, são eficientes, são produzidos em grande quantidade, né? Aí vem essa coisa do tal do Iron Dome aí. O Iron Dome já provou que não é o que se falava dele. Ele é um sistema de defesa bom, razoável, mas não é infalível. E assim, a efetividade dele numa guerra total de Israel ela é bastante discutível. E esse ataque provou isso. Bom, Israel está negando os danos. Eu acho isso bobagem, né? Isso só vai gerar mais desconfiança. A conduta israelense com relação à narrativa pós-ataque é a mesma conduta da Ucrânia. A Ucrânia vive dizendo que a Rússia não acerta os mísseis, que eles defenderam 95%. Então, se defendeu 95%, os outros 5% são excepcionais, né? Porque a Ucrânia está ficando sem eletricidade. Então, eu acho muito complicado Israel se fiar nessa narrativa, né? Se eles fizerem todo o seu planejamento estratégico, né, para os próximos meses e anos aí, com base nessa crença, eles vão fracassar. Por que isso? Porque não há mais solução para os militar, para os problemas de Israel, que são muitos os problemas, Não enfrenta apenas o Irã, tem o Hamas, o Hezbollah, as brigadas Jenin na Cisjordânia, né, os Houthis ao sul. Os Estados Unidos estão cada vez mais sobrecarregados aí com compromissos na Ucrânia, em Taiwan, na África, etc. Vai chegar um ponto que Israel vai ficar numa situação difícil. Então, nisso tudo, qual é o grande problema de Israel hoje? É que ele é liderado por um homem e sua facção, que é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que já provou que não tem nervos para conduzir o país numa guerra de atrito. Ele não tem. Ele é um homem desesperado. Se ele retalhar com força o Irã agora, o Irã vai retalhar com força maior ainda. Quer dizer, onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Esse homem está levando Israel à destruição. Essa é que é a verdade. O Netanyahu já se provou um líder que não está à altura dos acontecimentos. De forma alguma, ele foi engolido, ele está sendo engolido paulatinamente pelos acontecimentos, né? A imagem de Israel aí fora deteriorou muito, as milhares de vítimas palestinas aí estão pesando, a opinião pública está contra Israel, essa é que é a verdade.
Esse ataque contra o consulado, a embaixada iraniana na Síria, foi um desastre. Né? E, embora a imprensa tente dourar a pílula, isso é uma besteira muito grande. Hoje em dia, a imprensa ela compete e várias vezes em condições de desigualdade com as redes sociais. As redes sociais batem muito aí e essa narrativa da imprensa não vai colar. A Israel começa a ser demonizada e isso é muito perigoso. A única saída que eu vejo é retirar o Benjamin Netanyahu. Então o que acontece, né? Em termos militares, muita gente fala aí da opção nuclear de Israel. Bom, se Israel usar a bomba, ele já perdeu. Aí acabou mesmo, vai virar um páreo internacional. Esse é um problema. O outro problema é o seguinte, por mais bombas que Israel tenha, ele não tem condição de destruir todo o Irã. O Irã, por menos bombas que tenha, se tiver, por menos que tenha, ele tem condição de destruir Israel, porque é um país muito pequeno, muito concentrado. A possibilidade aí de destruir completamente Israel é grande. Então, eu acho que tem que se pesar tudo isso. O Netanyahu ele está conduzindo Israel para rumos muito perigosos. Eu acho que ele ainda não se tocou, não quer admitir, está em estado de negação, não consegue enxergar isso, está com uma venda nos olhos, o que quer que seja, ele não consegue ver que Israel não tem mais a supremacia militar no Oriente Médio, se é que teve algum dia, tá? Porque muito do mito israelense era ancorado aí em narrativas da imprensa. Agora isso aí não existe mais. O que a gente tem no futuro aí? Bom, a tendência é a frente de Israel com o Hezbollah, né, recrudescer, os combates se tornarem mais intensos, Israel precisar empenhar cada vez mais tropas. Os Estados Unidos não me parece até o momento, até esse dia 14 de abril, né, essa tarde, dia 14 de abril aí, me parece muito disposto a se envolver numa aventura militar no Oriente Médio, de maneira que se o Netanyahu fosse uma pessoa sensata, ele pensaria agora em como tirar o país dessa enrascada. Só está piorando, vão para 7 meses de guerra, né? Uma coisa que poderia ter sido resolvida aí antes, 7 meses de guerra, a situação cada vez pior. Agora navios mercantes israelenses começam a ser atacados aí, não só no Mar Vermelho, mas no Golfo Pérsico também, ou navios que se destinam a Israel. A situação econômica do país vai ficar muito difícil nos próximos meses aí. Agora, a gente vê um problema, né? O Netanyahu não é o tipo de pessoa que vai fazer isso. Por um lado, ele deu sorte numa coisa, esse ataque do Irã vai fazer com talvez faça com que momentaneamente o apoio da sociedade ao Netanyahu aumente. Isso pode acontecer por alguns dias. Só que o tempo é inimigo dos políticos, né? Com o passar do tempo, os israelenses vão lembrar o seguinte, que os seus reféns, seus parentes continuam em Gaza, né? Que a sua vida piorou bastante, né? Que a economia está indo mal, né? E é como dizia aquela frase do James Carville, né? O conselheiro do Bill Clinton, é economia estúpido. Logo, logo, os israelenses vão começar a perceber, né? A sentir no bolso os efeitos da crise e pensarão 2 vezes se Benjamin Netanyahu é o homem certo para conduzi-los para fora dessa encrenca.